Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novum Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas, onde abordamos as principais notícias do xadrez da região do Douro, Tâmega e Sousa, mas também as notícias a nível nacional e internacional. No passado dia 19 de novembro comemorou-se o Dia Mundial do Xadrez, assinalando também o nascimento de José Raul Capablanca, o grande mestre cubano e um dos melhores xadrezistas de sempre. A nível nacional, a Federação Portuguesa de Xadrez assinalou a data, proporcionando a todos um confronto online com o atual campeão nacional absoluto, o jovem mestre internacional André Ventura Sousa, já nosso convidado aqui no Checkmate. A nível competitivo, destaque para o Campeonato Nacional de Xadrez Universitário, onde a equipa da Universidade de Aveiro conquistou o título depois de bater as suas adversárias da Universidade do Minho e da equipa de Lisboa do ISCTE. A equipa de estudantes universitários da cidade dos Ovos Moles bateu a sua adversária da Universidade do Minho e também a sua adversária da cidade de Lisboa, conquistando assim um título nacional, depois de, na edição de 2019, ter terminado na segunda posição. No xadrez passo a passo de hoje, começamos com uma referência ao Gambito da Dama. Esta é uma popular série da Netflix e também um movimento característico na abertura das partidas de xadrez e tem proporcionado a todos tomar contato com o mundo mágico das 64 casas, sendo por esta altura a minissérie mais vista do serviço de streaming da Netflix. Anya Taylor-Joy é a protagonista desta minissérie, baseada no livro de Walter Tevis, publicado em 1983, e a série tem como consultores, entre outros, o grande campeão mundial Garry Kasparov. Mais de 62 famílias viram já esta minissérie e, a nível mundial, houve também um aumento de procura por materiais e por livros sobre xadrez, e fica também a proposta de prenda de Natal, neste caso, o livro Gambito da Dama, de Walter Tevis. No tabuleiro, o Gambito da Dama é caracterizado por uma abertura de brancas, em que jogamos D4, as pretas respondem com, neste caso, D5, e de seguida jogamos C4 e, neste caso, propomos a captura pelo adversário do nosso peão branco. Tendencialmente, no xadrez, há a proposta de capturar ou não, no caso de ele ser aceite. As brancas ficam com uma desvantagem, mas no lance seguinte efetuam cheque. Aqui haverá a possibilidade de as pretas responderem de várias formas, ou o peão, ou o bispo, ou a dama, mas a desvantagem é recuperada depois de haver, por exemplo, a resposta em que a dama irá capturar o peão. Esta é uma forma de abrir o jogo, daí o nome abertura, é uma jogada conhecida como o Gambito da Dama, porque no fundo acabamos de sacrificar um peão para depois recuperarmos nos lances seguintes, e é também uma forma de começarmos o nosso passo a passo no xadrez. E depois do Gambito da Dama, voltamos ao tabuleiro, neste caso para o checkmate, usando o rei e dois bispos contra o rei adversário. O rei preto está em cheque, não tem a possibilidade de se deslocar para aquilo que são conhecidas como as colunas da ala da dama, a coluna A, B, C e D, e portanto o nosso objetivo é encaminhar o rei preto para a casa H8 e assim efetuar checkmate. A jogada, o lance das pretas é F8, não tem outra possibilidade. Nós queremos manter o rei frente a frente ao rei adversário e, portanto, deslocamos o rei branco para F6. O rei preto não pode voltar para a casa onde se encontrava, tem apenas um lance que é G8. E agora, na nossa possibilidade de jogo, voltamos nós a não deixar fugir o rei e podemos colocar o nosso rei novamente frente a frente. O rei tem a possibilidade de ir para o canto, mas se fugir, nós efetuamos checkmate, ou neste caso apenas cheque. O checkmate aí estará a chegar. A possibilidade do rei é jogar novamente para G8. Nós atacamos novamente o rei com o nosso bispo e ele irá jogar para H8, que é a possibilidade de jogo que tem, e a partir daí poderemos efetuar checkmate, colocando o nosso bispo em D4. Ele não tem possibilidade de jogo, não pode colocar-se frente a frente ao rei
ou juntar-se ao rei adversário, e neste caso G8 é cheque, não pode jogar para H7 nem para G7 porque irá enfrentar o rei adversário e, portanto, checkmate. Esta é uma possibilidade de treino que convém com os nossos alunos e para quem está a começar ir treinando para que seja possível, neste caso, podermos ganhar o jogo no final, efetuar checkmate, tendo apenas 3 peças. É algo que demora algum tempo, algum treino, mas que rapidamente se ganha competência e podemos ganhar o jogo. E assim, passo a passo, poderemos evoluir no tabuleiro e efetuarmos checkmate. E a seguir, a entrevista com o presidente da Associação de Xadrez de Viseu e das Beiras, o Dr. João Ferrari, para nos falar sobre o mundo do xadrez na margem sul do Douro. E voltamos com a entrevista ao Dr. João Ferrari, recentemente eleito presidente da Associação de Xadrez de Viseu e das Beiras e que também com um longo trabalho já no mundo do xadrez e assim irá potenciar o xadrez na margem sul do Douro. Dr. João Ferrari, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco e partilhar não só as suas experiências no mundo do xadrez, mas também aquilo que será a atividade da Associação Distrital no fomento do xadrez na margem sul do Douro. E começava, qual é o principal objetivo então da associação à qual agora preside? Antes de mais, bom dia a todos, cumprimento o meu caro amigo Vítor e o grande objetivo da Associação de Xadrez é isto. A associação chama-se Associação de Xadrez Viseu e Beiras, o que abrange uma área territorial bastante alargada. E é já a pensar no futuro. Porque o que é que está a acontecer? O interior está a ficar deserto, quer dizer, há poucas pessoas, quer dizer, e o objetivo é abranger já as beiras a pensar a 20 ou 30 anos o que é que pode vir a acontecer e então juntarmos, criarmos novos clubes que possam depois unir-se, apesar de haver poucas pessoas, e depois interagirem entre eles, sendo a associação a controlar isso mesmo. Neste momento temos 3 clubes e temos perspectivas de criar mais outros 3 clubes a curto prazo. Temos um clube em Viseu, que é o Clube Xadrez, o GT Viseu. Também temos um clube em Mangual e temos outro ao pé de Oliveira do Hospital. Estamos a pensar agora a aproveitar o núcleo de Castro Daire, também aproveitarmos algumas pessoas que também estão ali pelo lado de Tondela, podermos também fazer essa aproximação à associação. E depois também temos os nossos vários núcleos nas várias escolas e também temos o desporto escolar em algumas escolas e também estamos a pensar aproveitar, juntar isto tudo e depois interagirmos a nível de provas. Termos, por exemplo, quando atingimos estas coisas entre 5 a 6 clubes, haver um torneio distrital, onde nós cada jornada desse torneio é feita num local e nesse dia promovemos o torneio e outras atividades paralelas com as várias forças vivas dessas localidades, com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia. Falou que as escolas, nomeadamente Castro Daire, além de Viseu, têm já o xadrez. Há também um projeto municipal de fomento do xadrez em Sinfãs, do qual espera-se também vir a ter resultados com a introdução do xadrez na prática competitiva, eventualmente com o desporto escolar, mas o desporto federado. É importante para a Federação a existência destes projetos de xadrez a nível distrital? É muito importante. Eu peço desculpa, eu nem estava a lembrar de Sinfãs, porque ainda aqui é natural com tanta coisa a surgir que eu às vezes me posso esquecer de uma coisinha pontual ou de um clube ou de outro ou de uma instituição, porque tem sido, desde que a associação se criou, desde o dia 19 de novembro, no Dia Internacional do Xadrez, é a data da fundação, tem sido uma série de pessoas, de colaboradores. No nosso grupo são 20 pessoas, a associação é constituída por 20 pessoas, e toda a gente está a tentar entrar em contacto com várias câmaras e juntas de freguesia e isso tudo. E Sinfãs também vai ser um caso que vamos também juntar e a ideia é criar o maior número possível e tudo. E quando eu digo
esta perspectiva de ser a Associação de Viseu e Beiras é mesmo isso, é aproveitar onde há aqueles buracos, entre aspas, vazios, onde não há nada, tentar criar lá qualquer coisa. Basta haver uma ou duas pessoas que gostem de xadrez e que tenham alguma motivação para poderem ir a essas escolas, a essas localidades. Nem que não seja fazermos protocolos através, por exemplo, com os agrupamentos de criarmos situações como, por exemplo, nas atividades de enriquecimento curricular, muitas vezes aparecem a nível nacional, já vi em Aveiro, já vi na Amadora, aparecem, por exemplo, AECs de xadrez. Por que não? Nós, perante a tutela e perante a Federação e tudo, também não aproveitarmos isso, em vez de haver atividades de enriquecimento curricular nas escolas de educação física, de expressão ou de música, haver o próprio xadrez nesta zona. Eu quero também salvaguardar uma coisa. Quando eu falo Beiras, é preciso ver que também a Aveiro também tem a sua própria associação e tudo. E nós não vamos entrar em conflito com isso. Mas, e não é nossa intenção, porque são pessoas amigas que lá estão e tudo que está à volta, o que está criado, ainda bem. Nós vamos só ocupar aquele espaço que outros não querem ocupar e nós queremos promover o xadrez e trabalhar em equipa. A Associação de Xadrez Viseu e Beiras com outras associações, em paralelo, também será um dos grandes objetivos. Acaba por ser a associação que agora preside e recentemente criada, que irá promover o xadrez na margem sul do Douro, abarca também, além de Sinfãs, Rezende, que é um concelho que neste momento tem já o xadrez como desporto escolar e, portanto, grupos e equipas já a participarem. Castro Daire, como referiu, participaram também no Campeonato Nacional Online de Xadrez Escolar, promovido no final de março de 2020. Portanto, há esta abertura das escolas. Agora o passo seguinte será cativarem esses jovens para a prática federada e daí lançarem os torneios federados que referia? Exatamente. O grande objetivo da associação é o seguinte, é conseguir perante a Federação, em colaboração com a Federação e com outras entidades, criar provas e criar novas coisas. E fazer este tal levantamento. Do que é que se está a passar e quem está, porque às vezes há pequenos núcleos que as pessoas não conhecem e é dar a conhecer umas das outras pessoas, fazer interligação de relações e de permuta de ideias e de projetos e o que é que há a melhorar. E a associação tem a obrigação de ir a esses locais, começar a fazer esse levantamento, a ir a Rezende, a ir a Sinfãs, a ir a Castro Daire, ou que está mais longe, neste caso de Viseu, e procurar maneiras para encontrarmos outras vias de poder haver financiamento para se depois promover provas. E eu quero lembrar uma coisa. Se este trabalho não for feito agora, porque vamos ter para o ano, vamos ter um ano complicado, a gente sabe perfeitamente disto, estamos a viver uma fase muito complicada do Covid, em que a nível económico o país não vai atravessar uma boa fase, vai entrar numa fase de recuperação, então temos que fazer mais, temos que trabalhar mais e com menos dinheiro. Por isso, aqui é tentar juntar as sinergias de forças e isso tudo, e eu costumo dizer, juntos somos mais fortes. E a ideia é essa. Relativamente ao torneio, à parte de torneios online e isso tudo, eu sei da informação, eu não estive diretamente envolvido porque É uma competência do desporto escolar a nível nacional, mas muitas escolas do Distrito de Viseu, a área que abarca, participaram. Sim, era isso que eu ia dizer. O professor Nuno Azevedo e o Manuel Martins estiveram mais por dentro dessa área. Sei que foi um sucesso, sei que nós queremos participar mais, sei que há essa motivação. Eu ainda ontem à noite, com o Nuno Martins, com o Manuel Martins e com o Nuno Azevedo, estive a falar um pouco e já temos traçado também a nossa planificação para o Clube de Xadrez UCP, mas a nível da associação, toda a gente está motivada em levar mais jovens. A ideia é mesmo esta, é os núcleos escolares que estão nas escolas, depois irem para clubes e desses clubes então aproveitarmos esses jovens que querem continuar e querem melhorar e querem divulgar também o xadrez, porque os jovens também são muito importantes. A mensagem nas famílias entra muito mais fácil pelos jovens do que pelos adultos. E a ideia é essa, é
é através dos núcleos escolares, levar gente para os clubes e depois dos clubes levar a participar online nestes torneios, que agora é o novo método que nós temos, e é de contornar isto e esta pandemia do Covid, apesar que eu prefiro sempre o presencial. Eu sou sempre mais a favor do presencial porque há um convívio. Enquanto os nossos atletas estão a jogar, os dirigentes estão a trocar opiniões, falam, convivem, almoçam juntos, isso tudo. Nesta altura não temos essa possibilidade, esperemos para o ano que haja essa possibilidade, mas tudo que houver online, isso tudo, a Associação de Xadrez Viseu e Beiras vai apoiar, porque tudo que for sobre xadrez, tudo que for para divulgar o xadrez, tudo que for para melhorar o xadrez, nós queremos estar lá. Porque esta associação, apesar de surgir, e como referiu oficialmente no dia 19 de novembro, Dia Mundial de Xadrez, é fruto de um longo trabalho já existente de xadrez em Viseu e nas áreas vizinhas. Certo? E eu pedi-lhe que partilhasse um pouco desse trabalho e também que trouxesse para o tabuleiro essa experiência, esse trabalho desenvolvido e que tem cativado muitos jovens para a prática do xadrez. Vitor, aqui em Viseu, isto começou mais ou menos há 5 anos. Quer dizer, nós íamos tendo clubes, íamos tendo aqui, pronto, e apareciam e depois desapareciam. E eu, quando entrei, eu entrei mais alguns amigos, a ideia foi isto. Era criar coisas para ficarem. E para haver continuidade. Não era para criar coisas só para estar a ver momentaneamente. E a ideia era mesmo chegar a uma associação. O nosso objetivo, quando foi pensado há 5 anos atrás, o objetivo era um dos objetivos a cumprir era esta meta, era chegar à associação. Mas, claro, tínhamos que começar a estruturar alguns clubes. E neste momento temos um clube em Mangual, estamos com o clube, o GT Viseu, e depois estamos com muitos núcleos escolares, 27 escolas em Viseu que têm o xadrez e que criámos esses núcleos escolares. Depois também temos o desporto escolar. E a gente também sabe que em Castro Daire também há, que em Rezende também há, em Sinfãs também há, aqui em Tondela também há um projeto de xadrez e isto tudo. E a ideia que nos levou foi isto. A gente foi estruturar, preparar as coisas para chegarmos a uma associação. Agora estamos numa associação. A associação está no início, é um bebezinho, mas esperemos que, olha, se calhar daqui a 5 anos, a gente poder estar aqui a fazer outra entrevista e a dizermos que Viseu agora já é uma associação forte, com muito mais capacidade de resposta e os xadrez têm outra dinâmica. Esse é o grande objetivo. E Viseu, no entanto, o trabalho desenvolvido envolve muitos jovens nesta altura, apesar da pandemia, mas até ao ano letivo que terminou, de 2019-2020, tinham muitos jovens a praticarem xadrez, muitas iniciativas envolvendo a comunidade, torneios também que iam acontecendo. Muito bem. Relativamente a isso, nós, quando preparámos as coisas e fomos estruturando, tínhamos a atacar 3 vetores. O xadrez é transversal a tudo, e então tínhamos a parte cultural, em que nós temos o xadrez dentro dos museus, da Misericórdia e dentro do Museu Nacional Grão Vasco, em que estávamos dentro de um projeto que era o Viseu Educa. E tínhamos um protocolo também assinado com os 5 agrupamentos da cidade de Viseu, que abrangem, claro, o primeiro ciclo, essencialmente o primeiro ciclo, porque nós queríamos primeiro apostar na iniciação. Bem, este projeto envolveu o seguinte: nós tínhamos cerca de aproximadamente 1000 alunos, envolvidos no xadrez. Alguns mais diretamente, outros indiretamente. O que eu digo diretamente é o seguinte: cerca de 800 alunos tinham uma hora por semana de xadrez dentro do contexto escolar. Depois havia outros 200 pessoas, 200 crianças ou alunos e tal, que iam acompanhando e estando connosco em várias atividades, ou apareciam em torneios, ou iam até ao clube de xadrez, o GT Viseu. Depois também tínhamos outra juventude acumulada, que era a idade sénior, onde nós também lá estávamos com a parte do xadrez. Só para dar uma dimensão, dentro do projeto do Viseu Educa, que é entre os museus e os agrupamentos e o Clube de Xadrez, o GT Viseu, nós conseguimos levar 7.500 crianças em 4 anos. 7.500 crianças. Onde a nível de workshops foram mais de 100 workshops, feitos diretamente nos museus. Mas se calhar, se nós dissermos que todos os anos
fizemos cerca de 2 atividades de xadrez nestas 25 escolas e mais, porque houve outras que depois é outro problema que nós temos que contornar, que é ter massa humana, monitores, treinadores com capacidade, com qualidade, para promover o xadrez perante as instituições escolares. Então, tínhamos que fazer também um curso de formação de monitores, também já fizemos um curso de treinadores, já fizemos um curso aqui também de arbitragem, e vamos apostar cada vez mais na formação para termos mais professores, mais massa qualificada, para podermos alargar mais e tentar replicar isso, claro, depois nos outros sítios. Sei que Tondela também está a fazer isso, também está a alargar, também já está no primeiro ciclo disso tudo, e sei que há outros sítios que também estão até noutras áreas de ensino, no segundo e no terceiro ciclo, e a nível do secundário, mas agora tem que se fazer esse levantamento todo, dentro da nossa área geográfica, tem que se fazer esse levantamento todo e esse apanhado todo, para depois sim, se calhar daqui a um ano, quando desaparecer o Covid, que essa é a minha esperança, a gente arrancar de outra maneira, porque nós agora estamos a fazer mais aquele trabalho burocrático. Quer dizer, foi a criação da associação, agora é fazer o levantamento das coisas, manter contactos e relações com as pessoas e fazer intercâmbios, para depois, quando daqui a um ano depois temos esta parte toda burocrática trabalhada, começarmos a trabalhar mais em força e haver muito mais, tentarmos criar novas provas, novas coisas que consigam potencializar o xadrez e orgulhar o país a nível nacional, as beiras poderem ter em contacto com outras associações e haver permutas. Falou que estavam presentes em 5 agrupamentos de escola. Foi fácil essa receptividade e entrar nas escolas, quer por parte dos elementos da direção, da estrutura diretiva, também por parte dos professores e depois pelos alunos? Foi fácil esse trabalho de entrada e presença na escola? Meu caro amigo Vitor, relativamente a isso, eu costumo dizer que nada é difícil. Agora, o que acontece é o seguinte, é que por trás tem que haver muito trabalho. Há muita noite mal dormida e muita gente que tem que trabalhar muito para as coisas serem fáceis. E a verdade é que, à custa de um trabalho preparatório grande, que demorou, antes de arrancarmos e entrarmos para a escola, demorou 2 anos a preparar isso. Demorou 2 anos, porque foi o desbloquear. Começámos nos privados para dar o exemplo e para levarmos isso tudo. E depois foi a própria autarquia e os próprios agrupamentos que nos vieram pedir para o xadrez entrar. Porque nós tínhamos aqui o Colégio da Imaculada Conceição, em Viseu, já com o xadrez, tínhamos o Vispo Lugar, tínhamos o Colégio da Via Sacra, tínhamos o Jardim Escola João de Deus, entre outras instituições privadas, que ao criar o xadrez e ao divulgarmos o xadrez, e nós temos cá também o Diário de Viseu, temos uma parceria com o Diário de Viseu, e em 5 anos lançámos mais de 100 e tal notícias, e para um jornal saírem 100 e tal notícias sobre xadrez, durante estes 5 anos, vamos imaginar o que é que se teve que fazer para saírem 100 notícias. Se calhar tiveram que fazer para aí 500 ou 600 atividades para conseguirmos fazer 100 notícias, porque eles não podem estar sempre em cima e isso tudo, mas nós fomos divulgando esse trabalho. E foi facílimo, porque o xadrez é reconhecido por toda a gente. O xadrez é uma mais-valia, é uma ferramenta pedagógica poderosíssima a nível de muitas disciplinas, da matemática, da língua portuguesa. Claro que falam mais da matemática, mas a língua portuguesa também está extremamente envolvida no xadrez. Basta ver que o tabuleiro de xadrez as coordenadas são letras e números. A partir daí podemos fazer muitíssimas coisas e muitíssimos exercícios onde podemos trabalhar isso. Podemos trabalhar a história, podemos trabalhar a expressão plástica, podemos trabalhar a parte também do movimento, do movimento. Só basta ser criativo, podemos ter tabuleiros gigantes, podemos fazer várias coisas, desde caças ao tesouro, irem apanhar as peças, colocarem nas coordenadas certas do tabuleiro, fazerem pequenos exercícios físicos e depois jogarem uma peça de xadrez. Depois isso é que está aí, é a qualidade dos monitores, que vai permitir isso, que vai dificultar outro tipo de situações. Agora, os professores estão encantados, claro, obviamente. Se o trabalho que vai à escola for verdadeiramente de qualidade
e isso tudo, e começar-se a ver resultados, as portas abriram-se muito facilmente, porque também, dentro do Viseu Educa, todos os anos há um fórum que são apresentados os projetos, e nós somos obrigados a fazer um relatório sobre o que é que aconteceu nesse ano letivo, e a apresentá-lo publicamente, muitas vezes. Mas pelo menos eles ficam com esses dados, quer dizer, se não temos essa apresentação, ficam com os dados e ficam com esse mesmo relatório, e o impacto, e vão tirar informações, e vão aplicar questionários. E depois isso, as coisas têm, graças a Deus, têm-nos corrido bem, porque também tem havido uma boa ajuda e cooperação entre todos. E o trabalho de todos tem dado frutos. A associação que agora surgiu formalmente é também um reflexo disso. Dr. João Ferrari, agradeço o seu tempo, a sua partilha de experiências. Desejamos aqui no Checkmate, no Novo Canal, que o xadrez no Distrito de Viseu cresça e, portanto, também a margem sul do Douro possa ter cada vez mais praticantes, mais clubes, e continuaremos aqui para divulgar aquilo que é o mundo do xadrez. Deixava-lhe uma última questão. Que desafio deixa aos professores que agora querem colocar o xadrez nas escolas? O grande desafio que eu lanço aos professores é este. Se houver alguém que tenha alguma dúvida, o xadrez é uma mais-valia, não tenham medo. Não tenham medo de deixar entrar o xadrez pela escola dentro, experimentem e vejam. E vão ver que vai haver qualidade, vai haver melhorias. Vamos trabalhar. O xadrez trabalha a concentração. Agora há muitas crianças hiperativas ou uma coisa qualquer. Se calhar há muitas crianças, há muitas crianças que não são trabalhadas para isso. Para trabalhar a concentração, para trabalhar a memória. Agora é tudo muito descartável, é tudo muito fácil. E o xadrez permite isso. É uma ferramenta que vai trabalhar a própria memória, a própria concentração, a própria motricidade fina. Uma criança, quando começa a jogar xadrez, se a gente tiver a dimensão disto, vejam só isto, tem que jogar, apontar uma jogada e trabalhar com o relógio. Quer dizer, tem que trabalhar com letras, com números, tem que estar a olhar concentrado a ver a própria jogada, tem que saber as horas. Estou a falar de uma criança de primeiro, tem que tentar, primeiro, segundo ano, tem que aprender as horas, tem que saber trabalhar com o relógio, tem que ter a noção de tempo. Vejam bem, o que é que só o simples facto de estarmos a jogar uma partida de xadrez, o que é que já estamos a trabalhar? Agora, se a gente colocar outras coisas, outras ferramentas, outros exercícios e isso tudo, e outros materiais, o que é que o xadrez pode realmente estimular e promover o sucesso escolar dos alunos. E eu digo muitas vezes isto, eu quero dizer isto, fala-se muito da matemática, mas a língua portuguesa também lá está. Isso está aprovado, há trabalhos científicos, há teses de mestrado, há teses de doutoramento internacionais que o comprovam isso mesmo, e há estudos que levam isso mesmo. Por isso o incentivo que eu digo é as pessoas não estarem de coração aberto para receber o xadrez. E com esta mensagem do Dr. João Ferrari, agradeço as suas palavras. João, terminamos aqui o nosso checkmate desta semana. Fica o convite para nos acompanharem no próximo checkmate, aqui no Novo Canal, e com a certeza de que o xadrez continua a ganhar adeptos, a ganhar praticantes e a estender o seu domínio para além do tabuleiro. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.